Oi, oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos novamente revisão. Hoje é revisão para a sondagem de ciências. Ué, tia, ciências? Mas nas quartas-feiras nós não temos aula de história? Sim, mas nós estamos seguindo o cronograma da sondagem e hoje será ciências, tá bom? Então vamos lá. Vamos revisar, rever os assuntos que nós já estudamos. E nós começamos os nossos conteúdos por cadeia alimentar. Quem lembra o que é uma cadeia alimentar? Quem compõe a cadeia alimentar? Será que vocês estão com a memória fresquinha ou já esqueceram alguma coisa? Se esqueceram, bora lá relembrar, lembrar, né? O que é a cadeia alimentar. Então vejam. Nós sabemos que todos os seres vivos precisam de energia para viver. A gente escuta muito assim: menino, você precisa comer para ter energia, né? Então, de onde nós tiramos essa energia? Do alimento, certo? Então, é na cadeia alimentar onde ocorre essa transferência de energia através do alimento, certo? Então vejam, a partir do momento que a gente se alimenta de um vegetal ou de um animal, esses seres possuem energia e eles transferem essa energia para nós, certo? Então, essa é a cadeia alimentar. A cadeia porque está tudo interligado, por isso que se chama cadeia, tá bom? E existe os componentes dessa cadeia alimentar, que são os seres produtores. Eles são os primeiros da cadeia alimentar, certo? E eles não se alimentam de outros seres, eles produzem o seu próprio alimento. A exemplo dos vegetais, das plantas, certo? E elas produzem o seu alimento através da fotossíntese, não é? Através da luz do sol, do oxigênio, da água, eles produzem o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese. E aí, na sequência dessa cadeia, vem os seres consumidores, que são os que se alimentam dos vegetais, das plantas e também de outros animais. Por fim, nós temos os decompositores, né? Que são seres que se alimentam da decomposição, né? Ou dos vegetais ou de seres vivos mortos em decomposição. São os decompositores, que nós temos como exemplo alguns fungos e bactérias. Vejam, vamos olhar aqui um exemplozinho bem simplificado de uma cadeia alimentar. Então, nós temos aqui os produtores. Quem são? Plantas, né, os vegetais. Eu vou escrever aqui, ó, planta. Planta, certo? Aí nós temos aqui, por exemplo, o grilo. Um ser vivo, né? O grilo, ele se alimenta da planta, ele vai buscar energia na planta, certo? Na sequência, nós temos o sapo. O sapo, ele se alimenta do grilo, vai buscar energia consumindo o grilo. Na sequência, nós podemos colocar aqui, ó, a cobra. A cobra se alimenta do sapo, ela vem buscar a energia se alimentando do sapo. Vejam que está ocorrendo uma troca de energia. Aí nós temos aqui o gavião. Né? O gavião se alimenta da cobra, certo? E nós podemos ter aqui, ó, fungos e bactérias. Fungos e bactérias.
que elas vão se alimentar tanto de plantas em decomposição, como também desses seres aqui também em decomposição, certo? Então esse é um esqueminha simples de uma cadeia alimentar e é sempre nessa sequência, tá vendo? De onde o animal está indo, a setinha aponta para onde o ser vivo está indo buscar energia. O grilo procura na planta, o sapo no grilo, a cobra no sapo, o gavião na cobra e os decompositores, fungos e bactérias, né, nos outros seres, tá bom? Então nós temos aqui os produtores, o grilo, o sapo, a cobra e o gavião, eles são consumidores. São os consumidores e fungos e bactérias são os decompositores. Certo? Então, numa cadeia alimentar, só para encerrar, nós encontramos os produtores, os consumidores e os seres decompositores, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo sobre cadeia alimentar. Então, dando sequência à nossa revisão, agora nós vamos estudar sobre a extinção. Quem lembra o que é extinção? Nós falamos em sala que alguns animais correm risco de extinção. Por exemplo, arara azul, as tartarugas, né? Nós temos alguns tipos de ave, alguns tipos de planta, o peixe-boi, né? O xaxim, que é um tipo de planta. Então, vejam, o que é extinção? Extinção é o desaparecimento permanente de alguma espécie animal ou vegetal. Extinguir é isso, deixar de existir, certo? Então, quando dizer assim, certo animal corre o risco de extinção, é porque ele corre o risco de desaparecer, certo? E o que provoca a extinção? Vamos lá. A caça descontrolada, né? O tráfico de animais, a venda de animais silvestres, aqueles que vivem nas matas, nas florestas, para serem utilizados como animais de estimação, para a exposição desses animais, né, por causa da sua beleza, né? Nós estudamos o exemplo das tartarugas, né, que são consumidos os ovos das tartarugas, né? Então vejam, o ser humano, ele colabora muito com o risco de extinção. Existem outros fatores? Sim, né? Mas esses fatores, eles andam de forma equilibrada, porque faz parte da natureza, precisa acontecer para que a natureza esteja em equilíbrio. Só que com a ação do homem, ele provoca um desequilíbrio na natureza, né? Porque um animal se alimenta do outro, mas é normal, faz parte da natureza. Mas a partir do momento que o homem caça de maneira desordenada, né, que ele derruba as matas, né, que acaba com o habitat desses animais, eles acabam morrendo, então ele provoca a extinção, certo? Mas também o homem tem criado ações de preservação para diminuir esses fatores, né? Eles já estudam ninhos artificiais, eles já colocam ninhos artificiais nas árvores, estão fazendo o replantio dessas árvores, né? Já existem leis, né, que multam e que prendem, né, pessoas que caçam desordenadamente, não é verdade? Já se promove a captura
captura legal de alguns animais para que sejam criados em cativeiro até que eles ponham seus ovos ou que reproduzam, e esses animais são devolvidos ao seu ambiente natural, seu habitat natural, certo? E aí eles estão retomando, estão recuperando a sua reprodução e se recompondo na natureza, certo? Então o homem, ele promove a extinção, mas agora ele aprendeu que precisa também promover a preservação das espécies animais e vegetais. Então, como eu falei, né, uma das mais importantes iniciativas preservacionistas que os homens têm promovido é a questão do sucesso reprodutivo, né? Porque se os animais eles têm o sucesso reprodutivo, eles conseguem se reproduzir de maneira adequada, isso vai fazer com que esse número de animais, né, aumente na natureza, né? Que esse número possa se equilibrar. Então, o homem, agora, ele promove, né, essas ações. De que maneira? Como eu falei agora há pouco, né? Ele captura esses animais, mas de maneira legal, cuidando, alimentando, né? E cuidando da melhor maneira possível, de todas as formas, para que haja bastante reprodução desses animais que estão ameaçados de extinção e são devolvidos para a natureza. Então, essa é uma das maiores ações, né, iniciativas preservacionistas que os homens têm feito. É a maior colaboração, tá, que eles têm promovido para a questão da preservação. Bom, dando sequência, nós temos aí reprodução e desenvolvimento. Então, como é que alguns animais se reproduzem, né? Nós estudamos que alguns animais eles podem dar luz a filhotes e outros põem ovos, né? E nós temos um processo bem interessante que se chama metamorfose, que é uma transformação. Eu até coloquei um videozinho, né, sobre a metamorfose do bicho da seda e da borboleta, né? Então, que a borboleta, ela vem, né, coloca os seus ovos em uma folha, né? Ela pousa, põe os seus ovinhos. Desse ovinho vai nascer uma lagarta e ela vai se alimentando, se alimentando, se alimentando daquelas folhas, e ela chega num estágio, né, onde ela já está desenvolvida e ela começa a se transformar. Aquela pele dela, ela vai saindo como se fosse daquela pele, vai mudando a sua pele e vai formando um casulo em volta do seu corpo. E ali, por alguns dias, ocorre uma transformação, uma metamorfose, até em que ela está completa. Esse casulo se rompe e nasce uma nova borboleta. Então, vejam, é uma borboleta que se transforma, que põe ovos, que nasce lagarta e que a lagarta se transforma numa borboleta. Nossa, mas são dois bichos de animais, bichinhos diferentes, uma lagarta e uma borboleta? Então, porque ela passa por esse processo de transformação que se chama metamorfose, certo? Que faz parte do desenvolvimento e da reprodução também dos animais. Vejam, eu vou ler para vocês aqui algumas informações interessantes para vocês entenderem melhor essa questão da transformação, da metamorfose dos animais, né? Vou dar alguns exemplos de animais que nascem de ovos. Nós temos aqui, ó, sapo, rã, perereca, avestruz, bicho da seda, minhoca e salmão. Salmão é um tipo de peixe, né? Então vejam, ó, vamos ver algumas curiosidades. Sapos e rãs e pererecas colocam ovos dos quais eclodem girinos. Então, daquele ovinho nasce um girino. Esses girinos passam por uma transformação chamada metamorfose. Então, ele nasce parecendo um peixinho, é um bichinho bem estranho. E ele vai crescendo, crescendo e formando, ele tem um rabinho. Depois, com o tempo, ele vai perdendo esse rabinho, vai aparecendo a forminha do sapo. E depois ele vai se transformar num sapo, numa rã ou numa perereca, certo? E aí volta todo o ciclo, certo? No caso dos avestruzes, é o macho quem choca os ovos e cuida dos filhotes.
Veja, nós temos a galinha, a gente sabe, né, que a galinha, o pato, né, geralmente quem põe os ovos é a fêmea e ela choca e cuida. Mas no caso do avestruz, quem vai passar por esse processo de aquecer o ovo para chocar e cuidar é o macho. O bicho da seda nasce da forma de uma lagarta que depois de construir seu casulo transforma-se em uma mariposa, parecido com uma borboleta, né? É uma mariposa, né? E que esse casulinho dele, depois que ele rompe, ali existem uns fiozinhos bem fininhos que vão ser produzido o tecido chamado seda. Por isso que bicho da seda. Nós temos, ó, animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Nós temos, por exemplo, onça, cachorro, gato, né? E a gestação da onça dura aproximadamente 100 dias, certo? E essa onça, ela dá luz a 2 filhotinhos por vez, né? Alguém já viu um cachorrinho dando cria, dando a luz, né? Às vezes nasce 8 filhotinhos, 5. A onça nasce 2 por vez, por cada gestação, certo? Animais que cuidam dos filhotes, nós temos exemplo aí, avestruz e onça, né? Como eu já disse agora há pouco, quem cuida dos filhotes do avestruz, dos ovos, e quem choca é o macho e não a fêmea, né? E a onça é a fêmea mesmo, quem faz isso, né? Animais que não cuidam dos filhotes. Aí nós temos sapo, rã, perereca, salmão, bicho da seda e minhoca. Esse não, esses colocam seus ovinhos, eles vão lá no seu tempo correto, eclodem, nascem outros bichinhos, e esses aqui, por exemplo, que eu dei o exemplo, agora eles passam pelo processo de metamorfose, ocorre uma transformação até eles se tornarem adultos, né? Animais adultos. Então vejam, os animais, eles se reproduzem e se desenvolvem de formas diferentes. Alguns são animais de espécies diferentes, mas que se reproduzem de maneira parecida, certo? Então, assim como os animais, as plantas e as flores, elas também se desenvolvem e se reproduzem, certo? De que maneira ocorre isso? Vejam, nas flores nós podemos encontrar uma estrutura feminina e uma masculina, certo? E algumas flores vão ter as duas estruturas. A maioria delas nós vamos encontrar a estrutura feminina e a estrutura masculina. É na estrutura feminina que vai se desenvolver o fruto, né? Para as plantas que dão frutos, ok? E como isso ocorre? Vejam, nós precisamos dos agentes polinizadores. O que é polinizar? É fazer essa junção da estrutura feminina com a masculina. Mas como é que isso ocorre? Nós temos 2 principais agentes. O vento, que pelo vento vem os pólens, né, no ar e se juntam, que saem da estrutura masculina e se juntam com a estrutura feminina. E nós também temos as abelhas, né? Porque quando elas vão lá buscar o néctar que se encontra lá nas flores para poder produzir o mel, ela tem um corpo peludinho, vamos dizer assim. E quando ela encosta seu corpinho, esse pelinho, na estrutura masculina onde tem os pólens, esses pólens grudam no seu corpo. E aí ela vai voar para uma nova flor, para capturar mais a seiva, né, da planta, o néctar. Chegando lá, ela encosta, né, na flor, e aqueles pólens que estão no seu corpo, que vieram de outra flor, encostam nessa estrutura feminina. E aí ocorre a reprodução, ocorre o desenvolvimento. Dali vai surgir, vem a flor, né? Dessa flor vai começar a ser gerado o fruto. Essa flor ela seca, nasce o fruto. No fruto existe ou semente ou caroço, que vamos dizer que ali tem o embrião, né? Que vai dar origem a uma nova planta, a um novo vegetal, certo? Então, aonde é que nós encontramos esse embrião? Na estrutura feminina, certo?
essas sementes, ou esse caroço, ele germina, pode ser plantado, né? E aí ele vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Então vamos lá, vamos fechar essa primeira parte. Então, nós lembramos que os animais, eles se alimentam, eles fazem essa troca de energia que nós chamamos de cadeia alimentar, né? Nós aprendemos que alguns animais correm risco de extinção e que a reprodução adequada desses animais diminui esse risco de extinção, né? O sucesso reprodutivo diminui o risco de extinção. Nós aprendemos que alguns animais, eles passam por um processo de transformação que se chama metamorfose. E que as flores, né, as plantas, os vegetais, eles também se reproduzem através da polinização, da união da estrutura feminina com a estrutura masculina, né, da flor, e que pode gerar frutos. Que desses frutos existem sementes e caroços, que nós chamamos, vamos dizer que ali dentro nós temos o embrião, né? O bebezinho, que vai dar origem a um novo vegetal, uma nova planta, uma nova flor, né? E que o principal agente polinizador, aquele que faz o casamento, né, entre as estruturas, é a abelha, né? Que lindo, né? A abelhinha vai lá e faz o casamento, certo? Nós começamos a estudar também sobre o solo e a maneira como ele é ocupado, né? Nós estudamos que em algumas áreas de encosta, né, de morro, ocorre o deslizamento. O que é o deslizamento? É o desmoronamento, né, da superfície terrestre. Como? Quando se tira a vegetação de alguns locais ou quando é feito escavações, esse solo ele fica desprotegido. O que acontece? Com a ação dos ventos e principalmente das chuvas, essa água da chuva ela vai penetrando no solo, até o momento em que ele está encharcado e ele já não sustenta mais. Então, com o peso, com a força dessa água, ele desliza, essa superfície toda desliza, provocando um deslizamento. Pode causar acidentes, né? Derrubar casas, né? E provocar até mortes. Então, para isso, existe um serviço que é o da Defesa Civil, que eles promovem, né, a conscientização das pessoas, né, para que preservem essas áreas. Eles estudam essas áreas para ver quais são os locais que correm esse risco, né? E eles dão auxílio à população, certo? Algumas atitudes podem ser tomadas, né, para que possa ser evitado, né, o deslizamento. Então, nós estudamos que nós podemos fazer para evitar a erosão, né? Falei do deslizamento que tem ligação com a erosão, porque a erosão é quando os materiais da superfície eles são removidos e transportados, né? Quando ocorre o quê? O deslizamento, né? Vejam, quais são as atitudes que podem ser tomadas para evitar, para controlar essa questão? Nós podemos fazer curvas de níveis, né? Em uma parte de encosta, de morro, vão fazendo cortes em formas circulares, porque na hora em que a água começar a descer, ela perde sua força, porque ela não vai ter uma área íngreme, inclinada para dar força à sua descida. Ela vai passando por vários níveis, então ela desce, vamos dizer assim, mais devagar, com menos velocidade, e aí ela perde força, a água, certo? Podem ser construídos também muros de arrimo ou muros de contenção, são barreiras de concreto que são construídas nas encostas para poder conter esse deslizamento, certo? Esse desmoronamento, tá bom? De maneira preventiva, mas não permanente, pode ser colocadas lonas de plástico, né, para conter até que seja construído, né, por exemplo, os muros de arrimo, né, e também são construídas as canaletas de escoamento, né, pode ser junto até com essas curvas de nível, né, podem ser construídos também feito cortes junto com essas canaletas, porque essas canaletas de concreto, a água vai passar pela essa canaleta de concreto sem trazer a terra, certo? Os materiais que existem ali na superfície.
E quando tem os cortes, também a água vai passando por esses cortes, ela perde a força, perde velocidade, certo? Então essas são algumas ações que são promovidas, que são desenvolvidas para prevenir os deslizamentos, certo? Então nós temos dois agentes erosivos, nós temos o vento e a água da chuva, certo? Bom, nós vamos ficar por aqui. Esse foi o conteúdo que nós estudamos, né? Eu passei de uma forma resumida para vocês lembrarem, né, o que nós já estudamos, né? Nós fizemos, a tia fez vídeos explicativos, fez a correção, sempre na correção explicando. Então eu espero que tenha ficado claro, né? Que vocês tenham lembrado, que tenha refrescado a memória, para que vocês possam responder a sondagem com bastante tranquilidade, tá bom? Como eu sempre digo, façam com calma, leiam as questões. Se não entendeu, leia novamente e respondam com calma, tá bom? Prestem bastante atenção. Ah, vou dar um recadinho para vocês. A tia tem colocado um campo pós-sondagem. O que é isso? Eu peço que vocês escrevam ali as considerações. O que vocês acharam sobre a sondagem? Tia precisa responder? Precisa responder, tá bom? Ah, mas eu não quero escrever nada, eu tô com vergonha, não sei o que eu vou responder. Coloca só, ok, pronto. E envia, tá bom? Porque isso precisa constar lá na plataforma, porque como eu enviei para vocês como uma atividade, então precisa ter um resultado, ela precisa constar lá na plataforma. Assim, da mesma maneira, quando a tia manda a agenda, vocês dão um ok na agenda, tá bom? Uma atividade de complementar, vocês vão lá e dão um ok também. Não tira dúvidas, né? Não tenho dúvidas. Escreve lá, não tenho dúvida. Ou então bota ok. Pronto, tá? Se tiver dúvida, escreve lá a perguntinha. Tia, o que é isso? Eu não entendi sobre isso, isso e isso. Especifica o que não entendeu para que eu possa explicar da melhor maneira possível. Ir lá direto na sua dúvida, tá bom? Mas sempre dê um ok em todos aqueles campinhos que a tia deixa lá na plataforma, tá bom? Então, ó, boa sorte, tenham calma e até amanhã.